Imagine um homem entrando num pronto-socorro. Roupas rasgadas, fedendo a urina e álcool barato. Barba por fazer de 5 dias, unhas encardidas de sujeira. Todos se afastam dele com nojo. Mas o que ninguém sabe é que esse mendigo possui 3 bilhões de reais em sua conta bancária. E mais chocante ainda, ele é o dono daquele exato hospital. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e se já presenciou discriminação em hospitais. Sua história pode ajudar outras pessoas. Eduardo Ferreira Costa olhou-se no espelho do banheiro público pela última vez antes de entrar no hospital. A transformação estava perfeita, irreconhecível. Ele havia passado os últimos 3 dias sem tomar banho, dormindo em abrigos de rua, misturando-se com os verdadeiros desabrigados da cidade. Comprou roupas num brechó dos mais baratos, as mesmas que encontrou num container de lixo, rasgou-as estrategicamente, esfregou-as na terra. Cortou o cabelo de forma irregular, com uma tesoura enferrujada. Sujou propositalmente as unhas, cavando terra com as próprias mãos. Mas o detalhe mais importante estava na perna esquerda. Um ferimento real, que ele mesmo havia causado de forma controlada com a ajuda de seu médico particular. Nada grave, mas doloroso o suficiente para justificar procurar um pronto-socorro. Precisava ser autêntico. Precisava sentir na pele o que seus pacientes mais pobres sentiam. Tudo começou 3 semanas atrás, quando uma carta anônima chegou em seu escritório particular. A letra trêmula de alguém claramente com medo de se identificar. A mensagem era curta, mas devastadora. Senhor Costa, o senhor construiu este hospital dizendo que era para servir a todos, ricos e pobres. Mas o senhor sabe o que realmente acontece aqui? Venha disfarçado como pobre e descubra a verdade. Um funcionário com consciência pesada. Eduardo Ferreira Costa não era um homem qualquer. Filho de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil sem nada, ele construiu um império na área da saúde. Começou com uma pequena farmácia no subúrbio. Estudou medicina trabalhando de dia e estudando de noite. Formou-se aos 30 anos. E aos 45 já era dono de 5 hospitais particulares. Agora, aos 53 anos, sua rede hospitalar era a 3ª maior do país. Mas Eduardo nunca esqueceu suas origens. Seu pai morreu esperando atendimento num hospital público, e aquela dor o motivou a criar instituições que prometiam atender a todos com dignidade. Pelo menos era isso que ele acreditava ter construído. A carta anônima plantou uma semente de dúvida que o consumiu durante semanas. Então, ele decidiu. Faria o teste mais extremo possível. Entraria em seu próprio hospital, o mais luxuoso de todos, disfarçado como mendigo, e veria com os próprios olhos como seus funcionários tratavam os mais vulneráveis. Respirou fundo e atravessou a rua em direção ao Hospital Santa Cruz Premium, a joia da coroa de seu império médico. As portas automáticas de vidro se abriram com um suave som eletrônico. O ar-condicionado o atingiu como uma parede gelada após o calor sufocante da rua. O piso de mármore italiano brilhava sob as luzes de LED. Plantas ornamentais caríssimas decoravam o saguão. Tudo projetado para transmitir luxo, excelência, cuidado. Eduardo mancou em direção ao balcão da recepção. Cada passo doía na perna ferida, e isso era bom, o mantinha no personagem. Atrás do balcão, uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos presos num coque impecável, maquiagem perfeita, uniforme azul marinho que provavelmente custava mais que um salário mínimo. Seu crachá identificava Gabriela Mendes, recepcionista sênior. Gabriela estava digitando algo no computador, sorrindo. Mas assim que seus olhos subiram e viram Eduardo, o sorriso morreu instantaneamente.
Seu rosto se contorceu numa expressão de nojo mal disfarçado. Ela se afastou ligeiramente da bancada, como se Eduardo carregasse alguma doença contagiosa. Eduardo se aproximou mais. Bom dia. Eu preciso de atendimento médico. Machuquei minha perna e está doendo muito. Gabriela olhou para ele de cima a baixo, seu olhar carregado de desprezo. Seu nariz se franziu. Ela respirou pela boca. O senhor tem plano de saúde? Não, sou paciente do SUS. A transformação no rosto dela foi instantânea. Se antes havia desprezo, agora havia algo pior. Raiva. Como se Eduardo estivesse ali propositalmente para arruinar seu dia. Olha, senhor, aqui não é lugar para atendimento do SUS. O senhor precisa ir no hospital público. Fica do outro lado da cidade. Pega o ônibus na avenida. Eduardo a interrompeu calmamente. Segundo o Decreto Municipal número 3.412, todos os hospitais particulares da região metropolitana são obrigados a manter no mínimo 20% de suas vagas para atendimento do Sistema Único de Saúde. Eu tenho direito a ser atendido aqui. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gabriela o encarou com ódio puro. Outros pacientes na sala de espera começaram a olhar. Uma senhora idosa, usando um casaco de pele mesmo no calor, colar de pérolas no pescoço, mudou propositalmente de lugar, afastando-se de Eduardo. Um homem de terno leu algo no celular, mas manteve o canto do olho fixo no mendigo, como se Eduardo fosse roubar algo a qualquer momento. Gabriela pegou o telefone da recepção e, cobrindo parcialmente o bocal, falou baixo, mas não baixo o suficiente. Marcelo, tem um mendigo aqui na recepção, fica de olho. Depois desligou e, com um sorriso falso que mais parecia uma careta, jogou uma ficha de triagem no balcão. Preencha isso. E sente ali. Ela apontou para os assentos mais afastados, longe dos outros pacientes. Eduardo pegou a ficha. Observou Gabriela digitando algo no computador, seus dedos voando sobre o teclado com raiva evidente. Na tela, ela abriu uma janela que Eduardo conseguiu ver de relance. Um código vermelho, piscando ao lado de seu nome recém-cadastrado. Ele mancou até os assentos indicados. Sentou-se. Imediatamente, a mulher sentada ao lado se levantou, pegou sua bolsa cara e mudou de lugar, fazendo questão de limpar as mãos com álcool em gel e lançar um olhar de nojo na direção de Eduardo. Foi aí que Eduardo notou. Um segurança, um homem alto e musculoso, crachá identificando Marcelo Souza, se posicionou estrategicamente perto dele. Não ao lado, mas perto o suficiente para deixar claro que estava vigiando. E então começou a espera. Eduardo olhou o relógio discretamente escondido sob a manga rasgada de sua camisa. Eram 10h15 da manhã. Observou cada pessoa que entrava. Uma mulher elegante reclamando de dor de cabeça foi chamada em menos de 10 minutos. Um homem de terno com uma torção no tornozelo, 15 minutos. Uma família inteira, aparentemente com uma criança com febre, 20 minutos. Eduardo continuou esperando. 2 horas se passaram. 12h20. Eduardo estava sentado na mesma cadeira há 2 horas. 15 pacientes que chegaram depois dele já haviam sido atendidos. 15. Ele contou cada um. Anotou mentalmente os detalhes, roupas, acessórios, o tempo de espera de cada um. O padrão era óbvio demais para ser coincidência. A dor na perna estava piorando. Não era mais só a dor controlada do ferimento. Era uma dor latejante, indicando possivelmente o começo de uma infecção. Eduardo sabia que precisava de atendimento real, e em breve. Levantou-se e mancou de volta até o balcão. Gabriela viu ele se aproximando e deliberadamente continuou digitando, ignorando-o completamente. Eduardo esperou. 30 segundos.
1 minuto. 2 minutos. Com licença. Gabriela continuou digitando. Com licença, eu estou esperando há mais de 2 horas. Finalmente ela olhou para cima, com uma expressão de aborrecimento tão exagerada que beirava o teatral. E o que o senhor quer que eu faça? Está vendo toda essa gente aqui? Todo mundo está esperando. Mas essas pessoas chegaram depois de mim. Vi pelo menos 15 pessoas serem chamadas antes. Gabriela deu um sorriso cruel. Pacientes particulares e de convênio têm prioridade no atendimento. É assim que funciona. O senhor está aqui por caridade. Deveria estar agradecido ao invés de reclamar. Eduardo sentiu algo queimar dentro dele. Não era raiva, era pior, era decepção. Mas manteve a compostura. Eu não estou aqui por caridade, estou aqui por direito. Eu pago impostos como qualquer cidadão e tenho direito a atendimento digno. Gabriela revirou os olhos de forma tão óbvia que outros pacientes notaram e riram baixinho. Olha, senhor, ninguém mandou o senhor vir aqui. Tem um hospital público atravessando a cidade inteira. Se não gosta do atendimento aqui, pode ir lá. Mas eu avisei, vai esperar ainda mais. Outros pacientes na sala começaram a murmurar. Eduardo ouvia fragmentos de conversas. Essa gente acha que tem os mesmos direitos que a gente. Está certa ela não deixar ele avançar na fila. Esses mendigos estão infestando até os hospitais particulares agora. Daqui a pouco nenhum lugar vai ser seguro. Foi quando Eduardo percebeu algo ainda pior. No canto da sala, havia outros 3 pacientes claramente humildes. Uma mulher negra de aproximadamente 60 anos, com roupas simples, mas limpas. Eduardo viu a mulher negra idosa finalmente ser chamada, depois de esperar mais de 3 horas. Ela se levantou devagar, claramente com dificuldade, e mancou em direção ao corredor de atendimento. Eduardo notou que Gabriela sequer olhou para ela, apenas apontou a direção com desdém. Então, aconteceu algo que fez o sangue de Eduardo ferver. Uma família chegou, claramente de classe alta. O pai usando o relógio que Eduardo reconheceu custar mais de 50 mil reais. A mãe com bolsa de grife. A filha adolescente reclamando alto de uma espinha no rosto que estava incomodando. Uma espinha. Gabriela atendeu a família com sorrisos largos. Claro que sim, dona Márcia. Pode deixar que já vou avisar o doutor Henrique que a senhora chegou. Ele vai adorar ver a Carolina novamente. 5 minutos depois, a família foi chamada. A adolescente passou por Eduardo rindo no celular, completamente alheia ao próprio privilégio. Foi quando Eduardo decidiu agir. Levantou-se novamente e caminhou até a recepção. Desta vez, não foi educado. Desta vez, sua voz tinha uma autoridade que ele normalmente mantinha escondida. Gabriela, eu sei meus direitos e sei que o que está acontecendo aqui é ilegal. Estou esperando há quase 3 horas com um ferimento que está claramente infeccionado. Exijo ser atendido agora. A sala inteira ficou em silêncio. Todos olharam. O segurança Marcelo deu um passo à frente. Gabriela se levantou da cadeira, seu rosto vermelho de raiva.
Foi quando Gabriela pegou o telefone. Doutor Henrique, tem um paciente do SUS aqui causando problemas. O senhor pode dar uma olhada rápida só para tirar ele daqui? Eduardo foi praticamente arrastado pelo corredor. Outros pacientes olhavam, alguns com pena, mas a maioria com aprovação. Finalmente alguém colocou aquele mendigo no seu lugar, ouviu Eduardo alguém comentar. O segurança o empurrou para dentro de uma sala de atendimento. Fica aqui e não causa mais problema. Eduardo sentou-se na maca. A sala estava fria, impessoal, mas pelo menos seria atendido. A porta se abriu e entrou o homem que mudaria completamente os rumos daquela manhã. Doutor Henrique Sampaio, 42 anos, jaleco impecável, relógio de ouro no pulso, sapatos italianos, óculos de grife e uma expressão no rosto que deixava claro que estar ali era a última coisa que queria fazer. O médico nem olhou para Eduardo. Manteve distância de pelo menos 2 metros. Respirava pela boca. O que o senhor tem? Machuquei a perna, está doendo muito e acho que pode estar infeccionando. Doutor Henrique deu uma olhada rápida, nem chegou perto do ferimento. Não é nada, só uma escoriação. Vou passar uma pomada, o senhor passa em qualquer farmácia popular e pega de graça. Mas, doutor, a dor está muito forte e está inchando. Olha, o senhor acha que eu tenho tempo para ficar aqui conversando? Já atendi casos demais hoje. Tem pacientes importantes esperando. Essa sua ferida não é nada que justifique ficar ocupando espaço aqui. Pegou a receita, rabiscou algo em 30 segundos. Pronto, pode ir. Eduardo não se moveu. Doutor, eu realmente acho que precisa fazer curativo pelo menos... Doutor Henrique explodiu. Gente da sua classe sempre exagera tudo para conseguir atestado e remédio grátis. Já disse que não é nada. Agora sai da minha sala que tenho pacientes reais para atender. Pacientes que realmente pagam por esse hospital. E foi nesse momento, nessa frase específica, que Eduardo Ferreira Costa sorriu pela primeira vez desde que entrou no hospital. O doutor Henrique Sampaio interpretou aquele sorriso como a pior provocação possível. Seu rosto, já vermelho de irritação, ficou quase roxo. Como aquele mendigo imundo ousava sorrir para ele? Como ousava desafiá-lo? Ele, um médico formado pela melhor universidade do país, especialista com 3 pós-graduações, ganhando mais em 1 mês do que aquele miserável veria na vida inteira? O senhor está rindo de mim? O senhor acha engraçado? Vou mostrar o que acontece com quem zomba de um médico neste hospital. Doutor Henrique pegou o telefone interno da parede e discou com dedos trêmulos de raiva. Marcelo, vem aqui imediatamente, sala 7. Temos um paciente agressivo, pode ser perigoso. Traga reforço. Eduardo continuou sentado na maca, absolutamente calmo. Não houve agressão, doutor. Apenas pedi atendimento médico adequado. Calhe a boca. Nem se atreva a me dizer o que é adequado. Eu sou médico há 15 anos. Eu sei o que estou fazendo. E o que estou fazendo agora é te colocar para fora deste hospital antes que você contamine os outros pacientes. A palavra contaminar ecoou na sala pequena como um tiro. Eduardo a registrou mentalmente. Mais uma para a lista crescente de violações. A porta se abriu violentamente. Marcelo entrou acompanhado de outro segurança, um homem mais jovem, mas igualmente intimidador. Os dois agarraram Eduardo pelos braços, levantando-o da maca com força desnecessária. Eu não estou resistindo, Eduardo disse calmamente. Não há necessidade de violência. Você calado, Marcelo rosnou. O doutor mandou tirar você daqui, e é o que vamos fazer. Mas ao invés de levá-lo direto para a saída, o doutor Henrique teve uma ideia melhor. Uma ideia que exemplificaria perfeitamente o tipo de pessoa que ele realmente era.
Levem ele pela sala de espera principal. Devagar. Quero que todos vejam o que acontece com quem tenta se aproveitar deste hospital. E assim começou a caminhada da vergonha. Eduardo foi arrastado pelo corredor de volta à sala de espera. Cada passo doía na perna ferida, mas ele não reclamou. Manteve a cabeça erguida, observava tudo, cada rosto, cada reação. Quando chegaram à sala de espera, o doutor Henrique elevou a voz, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Atenção! Atenção todos! Este homem tentou enganar nosso sistema, causou distúrbio, foi agressivo com a equipe médica e está sendo removido do hospital. Isso é o que acontece com quem não sabe se comportar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por sussurros. Eduardo via claramente as expressões. Alguns pacientes pareciam desconfortáveis, mas a maioria aprovava. Uma mulher até aplaudiu discretamente. Gabriela, atrás da recepção, sorria abertamente. Finalmente alguém colocou esse tipo de gente no lugar dela. Foi quando apareceu outra figura importante nesta história. Roberto Silva, gerente administrativo do hospital. Um homem de 50 anos, terno cinza perfeitamente talhado, postura de quem está acostumado a mandar. Ele vinha caminhando pelo corredor verificando algo num tablet quando viu a cena. Ao invés de questionar o que estava acontecendo, ao invés de mediar a situação, Roberto Silva simplesmente assentiu com aprovação para o Dr. Henrique. Muito bem, doutor. Não podemos permitir que esse tipo de elemento tumultue nosso ambiente de excelência. Marcelo, coloque esse homem na rua, de onde ele nunca deveria ter saído. Elemento. Essa palavra também foi registrada. Eduardo foi arrastado através da sala de espera. Passou pelos outros pacientes pobres que aguardavam atendimento do SUS. A mulher negra idosa, que finalmente havia sido chamada, estava voltando da consulta. Seus olhos encontraram os de Eduardo por um segundo. Neles, Eduardo viu não surpresa, mas reconhecimento. Isso acontece todo dia, seus olhos pareciam dizer. Bem-vindo ao nosso mundo. O jovem entregador desviou o olhar, claramente com medo de ser o próximo. A senhora gorda do vestido desbotado segurou a bolsa contra o peito, encolhendo-se na cadeira. As portas automáticas se abriram. O calor da rua atingiu Eduardo como uma parede. Os seguranças o empurraram e ele cambaleou, quase caindo na calçada. A dor na perna explodiu, fazendo-o gemer involuntariamente. Se a gente ver você voltando aqui, vamos chamar a polícia, Marcelo ameaçou. Entendeu? Vai procurar um lugar para gente como você. As portas se fecharam. Eduardo ficou ali parado na calçada. Pedestres passavam, alguns olhavam com pena, outros com nojo, mas todos passavam. Ninguém parava. Foi quando Eduardo enfiou a mão no bolsão rasgado de sua calça. Sua mão encontrou algo que estava escondido ali o tempo todo, protegido por um plástico impermeável. Um iPhone de última geração, completamente incongruente com sua aparência de mendigo. Ele desbloqueou o celular e abriu seus contatos. Encontrou o nome que procurava, doutora. Márcia Andrade, diretora jurídica do Grupo Costa Hospitais. Digitou uma mensagem curta. Código vermelho. Hospital Santa Cruz. Reunião de emergência em 10 minutos. Traga o conselho completo e a equipe jurídica. Vamos precisar de tudo. Pressionou enviar. Então, ligou para outro número. Atenderam no primeiro toque. Senhor Costa? Paulo, preciso que você traga 3 carros até o Hospital Santa Cruz. Sim, agora. Não, não houve acidente. Só traga os carros. E traga meu terno reserva também. Vai começar um show que este hospital nunca vai esquecer. Desligou e olhou para o prédio imponente do Hospital Santa Cruz Premium. Vidros espelhados, fachada moderna. Lindamente iluminado mesmo durante o dia.
Por fora, a perfeição. Por dentro, podridão. Seu celular vibrou. Mensagens começaram a chegar. Sua equipe já estava mobilizada. Advogados, executivos, membros do conselho, todos a caminho. Eduardo se sentou no meio-fio. A dor na perna latejava, mas ele ignorou. Tinha 10 minutos até seus carros chegarem. 10 minutos para planejar exatamente como desmontaria peça por peça a estrutura de preconceito que aparentemente existia em seu hospital. Pessoas passavam por ele na calçada. Algumas jogavam moedas, pensando que era um mendigo de verdade. Eduardo não pegou as moedas. Deixou-as ali, no chão ao seu lado, acumulando. Um garoto de rua, talvez uns 12 anos, se aproximou. Tio, posso pegar essas moedas? Você não quer? Eduardo olhou para o menino. Roupas ainda mais rasgadas que as suas, pés descalços, olhos velhos demais para a idade. Pode levar tudo, meu jovem. E olha, pegou uma nota de R$ 100 que também tinha no bolso, escondida para emergências. Compra uma comida boa hoje, está bem? O menino arregalou os olhos, pegou o dinheiro e as moedas e saiu correndo antes que Eduardo mudasse de ideia. 5 minutos se passaram. Eduardo viu os carros virando a esquina. 3 SUVs pretas, vidros escuros, imponentes. Pararam bem em frente ao hospital. As portas se abriram e começaram a sair pessoas em ternos caros, com pastas executivas, tablets, celulares. Lá dentro, através das janelas de vidro, Eduardo via pessoas começando a notar. A recepcionista, Gabriela, olhou para fora e sorriu, provavelmente pensando que eram pacientes VIPs chegando. O sorriso dela congelou quando viu que todas aquelas pessoas caminhavam direto até o mendigo sentado no meio-fio. E congelou ainda mais quando viu todos eles cumprimentando o mendigo com reverência. Foi quando Eduardo Ferreira Costa se levantou, ainda em suas roupas imundas, e começou a caminhar de volta para dentro do hospital. Mas desta vez, ele não caminhava sozinho. O saguão principal do Hospital Santa Cruz Premium se transformou num teatro de choque coletivo. Eduardo Ferreira Costa cruzou as portas automáticas, seguido por 15 pessoas em trajes executivos caríssimos. O contraste era absurdo, quase cômico. Um mendigo fedorento liderando um desfile de poder corporativo. A primeira a perceber foi Gabriela. Ela estava atendendo um paciente quando seu olhar se desviou para a entrada. Seu sorriso profissional morreu nos lábios. As palavras congelaram em sua garganta. A caneta que segurava caiu no chão com um leve teque contra o mármore. O paciente que ela atendia seguiu seu olhar. Depois, outro paciente. Depois, outro. Um por um, como dominós caindo, todos na sala de espera pararam o que estavam fazendo e olharam. Eduardo parou no centro do saguão. Não disse nada. Apenas ficou ali, observando as reações. Ao seu lado, uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos, presos num coque elegante, terno Armani que custava mais que um carro popular, pasta de couro italiana na mão. Ela foi a primeira a falar, e sua voz ecoou pelo saguão com autoridade cristalina. Bom dia. Meu nome é Márcia Andrade, diretora jurídica do Grupo Costa Hospitais. Este homem ao meu lado que vocês acabaram de humilhar e expulsar fisicamente deste estabelecimento é Eduardo Ferreira Costa, fundador e proprietário majoritário deste hospital, além de ser acionista controlador de todos os hospitais da Rede Costa em território nacional. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Eduardo conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Uma revista escorregou da mão de uma paciente e caiu no chão. Uma enfermeira que passava pelo corredor parou tão abruptamente que quase tropeçou. Gabriela estava branca, não pálida, branca, como se todo o sangue tivesse drenado de seu corpo de uma só vez.
Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Foi quando Eduardo viu o Dr. Henrique. O médico estava vindo pelo corredor, rindo de algo que outro médico havia dito, completamente alheio ao que estava acontecendo no saguão. Estava dizendo: "E aí eu falei para aquele mendigo perturbado que ele precisava ir embora, que eu tinha pacientes reais para atender. Você devia ter visto a cara dele." A voz dele morreu quando chegou ao saguão e viu a cena. Dr. Henrique Sampaio congelou. Seus olhos foram de Eduardo para o séquito de executivos, depois voltaram para Eduardo, depois para a doutora. Márcia, depois novamente para Eduardo. Seu cérebro claramente não conseguia processar o que estava vendo. Um advogado jovem, talvez uns 30 anos, abriu uma pasta e começou a falar em voz alta, direcionando-se a todos no saguão. Fui instruído pelo Sr. Costa a notificar que todas as câmeras de segurança deste hospital foram remotamente acessadas e baixadas. Todas as gravações das últimas 6 horas estão agora em posse de nossa equipe jurídica. Isso inclui gravações de áudio de todas as interações entre o Sr. Costa, atuando como paciente, e os funcionários deste estabelecimento. O Dr. Henrique cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mão procurou apoio na parede. Não encontrou. Suas pernas fraquejaram. Foi quando Roberto Silva, o gerente administrativo, apareceu. Vinha caminhando rápido. Claramente alguém o havia avisado sobre a comoção no saguão. Ao ver Eduardo, seu rosto se iluminou com um sorriso oleoso, e ele abriu os braços como se fosse abraçar um velho amigo. Senhor Costa, que surpresa maravilhosa! Ninguém me avisou que o senhor viria hoje. Se eu soubesse, teria preparado uma recepção adequada. O senhor sabe como eu cuido bem do seu investimento aqui. Eduardo levantou uma mão, cortando-o. Roberto Silva parou no meio do movimento, braços ainda abertos, sorriso congelado no rosto como uma máscara de cera. A voz de Eduardo, quando finalmente falou, era baixa. Mas no silêncio absoluto do saguão, cada palavra era audível como um trovão. Marcelo, você pode vir aqui, por favor? O segurança que havia arrastado Eduardo para fora apareceu correndo de algum lugar no hospital. Ao ver a situação, ele também parou, perdendo toda a cor do rosto. Marcelo, Eduardo continuou, ainda com aquela voz perigosamente calma. Você pode repetir para todas essas pessoas o que você me disse quando me jogou na rua? O segurança abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Eu não... Senhor, eu estava apenas seguindo ordens do... Você disse, Eduardo interrompeu, e cito textualmente, vai procurar um lugar para gente como você. Não foi isso que disse? Marcelo não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada em seu rosto aterrorizado. Eduardo se virou para o Dr. Henrique. E você, doutor? Você disse que tinha que me tirar da sua sala porque tinha pacientes reais para atender. Pacientes que realmente pagam por esse hospital. Também foi isso que você disse? O doutor. Henrique tentou falar, mas sua voz saiu como um guincho. Senhor Costa, eu não sabia. Eu jamais imaginaria. Se eu soubesse quem o senhor era... Eduardo deu um passo em sua direção. Se você soubesse quem eu era... Então você está dizendo, doutor, que o problema não foi me tratar como lixo. O problema foi tratar a pessoa errada como lixo? É isso? O médico engoliu em seco. Não foi silêncio de resposta. Foi silêncio de culpa absoluta. Eduardo se virou para Gabriela. E você? Você me disse que eu estava aqui por caridade, que eu deveria estar agradecido ao invés de reclamar, que tem um hospital público do outro lado da cidade para gente como eu. Disse isso? Gabriela começou a chorar. Lágrimas escorriam por seu rosto, borrando a maquiagem cara. Senhor Costa, por favor, eu sinto muito, eu tenho 2 filhos para criar, eu preciso desse emprego, por favor.
Uma das executivas que acompanhava Eduardo, uma mulher negra de aproximadamente 35 anos, deu um passo à frente. Abriu um tablet e começou a ler. Gabriela Mendes, recepcionista sênior. Salário mensal, R$ 8.500. Nos últimos 6 meses, 17 reclamações formais foram registradas contra você no sistema de ouvidoria do hospital. 17. Todas de pacientes do SUS, relatando tratamento discriminatório. Todas foram arquivadas sem investigação. Gabriela soluçou mais alto. A executiva continuou. Dr. Henrique Sampaio, 23 reclamações em 2 anos. 23. Incluindo um caso de um paciente diabético que você se recusou a atender adequadamente, alegando que ele estava fingindo sintomas para conseguir atestado. Aquele paciente teve que ser internado depois em estado grave. O Dr. Henrique se apoiou na parede. Parecia estar à beira do colapso. Roberto Silva, a executiva seguiu. Gerente administrativo. Você foi pessoalmente responsável por arquivar todas essas reclamações. Você também implementou uma política não oficial de agilizar o atendimento de pacientes do SUS para liberar vagas para pacientes particulares. Temos e-mails seus instruindo a equipe nesse sentido. Roberto Silva tentou falar, mas não conseguiu. Abriu a boca diversas vezes, mas as palavras não vinham. Eduardo olhou ao redor do saguão. Pacientes, funcionários, todos olhavam horrorizados. Foi quando ele viu os outros pacientes do SUS que ainda estavam ali. A senhora gorda, o jovem entregador, estavam nos cantos, tentando se fazer pequenos, com medo de serem os próximos alvos. Eduardo caminhou até eles. Cada passo doía na perna ferida, e ele mancava visivelmente. Chegou perto da senhora gorda. Por favor, a senhora pode me contar sua experiência aqui hoje? A mulher olhou para ele com olhos arregalados de medo. Não vou ter problema se falar a verdade? Não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, eu preciso que a senhora me conte tudo. E ela contou. Contou que estava esperando há 4 horas. Contou que quando pediu água, a recepcionista disse que tinha bebedouro na rua. Contou que quando perguntou quanto tempo faltava, foi informada que pacientes do SUS tinham que ter paciência porque não estavam pagando pelo atendimento. Eduardo, então, foi até o jovem entregador. Me conte sua história. O rapaz, voz tremendo, contou que tinha caído da moto fazendo uma entrega, que machucou o braço e estava com dor intensa, que estava ali há 3 horas, que viu pelo menos 20 pessoas que chegaram depois serem atendidas primeiro, que quando tentou reclamar, o segurança ameaçou expulsá-lo. Eduardo ouviu cada história, e com cada história sua expressão ficava mais dura. Finalmente, ele se virou para todos no saguão. Levantou a voz. Não precisou gritar. Sua autoridade natural fez o trabalho. Quero que todos os funcionários deste hospital se reúnam aqui no saguão. Médicos, enfermeiros, seguranças, pessoal da limpeza, administração, todos. Agora. Nos próximos 15 minutos, o saguão do Hospital Santa Cruz Premium se transformou numa assembleia silenciosa e aterrorizante. Médicos em seus jalecos brancos impecáveis, enfermeiras com uniformes perfeitamente passados, seguranças em suas fardas, pessoal da limpeza ainda segurando seus equipamentos, recepcionistas, administradores. Todos se aglomeravam no espaço amplo, sussurros nervosos enchendo o ar. Eduardo permaneceu no centro, ainda vestido com suas roupas de mendigo. A equipe executiva ao seu redor formava um círculo protetor. Um dos advogados estava montando um projetor portátil, conectando-o a um laptop. A doutora Márcia Andrade verificou o relógio. 3 minutos. Então se virou para Eduardo e assentiu. Estamos prontos, senhor.
Eduardo respirou fundo. A dor na perna era intensa agora, latejante, mas ele a usou. Deixou-a alimentar sua raiva controlada. Olhou para os rostos ao redor. Alguns confusos, alguns aterrorizados, alguns ainda arrogantes, ainda não entendendo a gravidade da situação. Antes de começarmos, ele disse, sua voz ecoando pelo saguão, quero deixar algo muito claro. Eu não estou aqui por vingança pessoal. Estou aqui porque recebi uma denúncia anônima de que meu hospital, uma instituição que construí com a promessa de servir a todos com dignidade, estava falhando na sua missão mais básica. Então, decidi verificar pessoalmente. Fez uma pausa. Olhou especificamente para o Dr. Henrique, que estava encostado numa parede, parecendo à beira do vômito. E o que descobri foi pior do que imaginei. Márcia, pode começar a apresentação, por favor. O projetor se acendeu. Na parede branca do saguão começaram a aparecer imagens. A primeira era uma captura de tela do sistema de recepção, um código vermelho piscando ao lado de nomes. A executiva que havia lido as reclamações anteriormente se adiantou para explicar. Isso que vocês estão vendo é uma modificação não autorizada no sistema de triagem do hospital. Alguém programou um código que marca automaticamente pacientes do SUS com um sinalizador vermelho. Esse sinalizador alerta toda a equipe de que aquele paciente deve receber atendimento mínimo necessário. Murmúrios chocados percorreram a multidão. Alguns funcionários olhavam genuinamente surpresos. Outros desviavam o olhar, claramente já sabiam disso. A próxima imagem era uma planilha. A executiva continuou. Essa planilha foi encontrada no computador da recepção. Vejam aqui. Pacientes são literalmente categorizados. Categoria A, pacientes particulares premium. Categoria B, convênios de luxo. Categoria C, convênios básicos. Categoria D, SUS. A orientação, escrita aqui mesmo, é que categorias C e D devem esperar até que todas as categorias superiores sejam atendidas, independente da ordem de chegada ou gravidade. Gabriela, que estava chorando silenciosamente num canto, soluçou mais alto. Várias pessoas se viraram para olhá-la com uma mistura de raiva e desprezo. Mas espera, a executiva disse. Tem mais. Muito mais. As próximas imagens eram gravações de câmeras de segurança. A primeira mostrava Eduardo entrando no hospital. Timestamp, 10h15 da manhã. A câmera tinha áudio. Podia-se ouvir claramente Gabriela dizendo: Marcelo, tem um mendigo aqui na recepção. Fica de olho. A próxima gravação mostrava Eduardo na sala de espera. O vídeo acelerou, mostrando ele esperando enquanto 15 pessoas que chegaram depois eram chamadas primeiro. Alguém na multidão de funcionários deixou escapar um suspiro audível de choque. Então, veio a gravação da sala de atendimento com o Dr. Henrique. Todos ouviram com clareza cristalina o médico gritando: gente da sua classe sempre exagera tudo para conseguir atestado e remédio grátis. Já disse que não é nada. Agora sai da minha sala que tenho pacientes reais para atender. Pacientes que realmente pagam por esse hospital. O Dr. Henrique emitiu um som estrangulado. Várias pessoas se afastaram dele como se o preconceito fosse contagioso. A última gravação mostrou a expulsão física de Eduardo. Mostrou Marcelo e o outro segurança o arrastando pelo corredor. Mostrou o Dr. Henrique gritando deliberadamente alto para todos ouvirem sobre ter removido um elemento perturbador. Mostrou Roberto Silva concordando e ordenando: coloque esse homem na rua de onde ele nunca deveria ter saído. Quando o vídeo terminou, o silêncio no saguão era sepulcral. Eduardo deu um passo à frente. Mas não para por aí, ele disse. Nos últimos 6 meses, minha equipe investigou.
encontramos 47 reclamações formais de pacientes do SUS sobre tratamento discriminatório. 47. Todas arquivadas sem investigação pelo gerente administrativo Roberto Silva. Roberto tentou falar. Senhor Costa, eu posso explicar. Havia procedimentos, Eduardo o cortou com um olhar. Procedimentos? Vou te mostrar seus procedimentos. Outro slide apareceu. E-mails. Dezenas deles. Todos de Roberto Silva para vários departamentos. Um deles dizia: precisamos agilizar o atendimento SUS para liberar vagas. Esses pacientes tendem a ocupar muito tempo com queixas excessivas. Sejam eficientes, não detalhistas. Outro e-mail. A satisfação dos nossos clientes premium deve ser prioridade absoluta. Se houver conflito de horário entre paciente particular e SUS, não há nem discussão sobre quem atender primeiro. Mais um. Recebemos reclamação de paciente SUS sobre tempo de espera. Arquivem e ignorem. Não podemos ficar respondendo todo mimimi. Cada e-mail que aparecia era uma martelada na reputação de Roberto Silva. O homem estava completamente destruído, segurando-se numa coluna para não cair. Eduardo continuou, implacável. Mas o que mais me chocou, o que verdadeiramente me fez questionar como falhei tão miseravelmente como líder desta instituição, foram os casos específicos. Márcia, o próximo slide, por favor. A imagem que surgiu era de uma mulher negra idosa. Dona Conceição, Eduardo leu, 68 anos, diabética, compareceu a este hospital em 15 de março com sintomas claros de hipoglicemia. Foi atendida pelo Dr. Henrique, que diagnosticou como cansaço e mandou ela para casa. Ela voltou 6 horas depois em coma diabético e teve que ser internada às pressas. Quase morreu. O Dr. Henrique estava tremendo visivelmente agora. Próximo caso. Senhor Ademir, 52 anos, infarto. Esperou 2 horas e meia na sala de espera, enquanto pacientes com problemas menores eram atendidos primeiro. Quando finalmente foi atendido, tinha sofrido danos cardíacos irreversíveis, que poderiam ter sido evitados. Está gostando dessa história de justiça? Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas vejam que discriminação tem consequências reais. E não esqueça de escrever nos comentários se você ou alguém que conhece já passou por algo parecido. Eduardo mostrou caso após caso, cada um mais chocante que o anterior. E com cada caso, a atmosfera no saguão ficava mais pesada, mais sufocante. Finalmente, ele parou. Olhou ao redor. Agora vou anunciar as consequências de tudo isso. O saguão estava tão silencioso que Eduardo podia ouvir respirações individuais. Pessoas seguravam o ar nos pulmões, esperando pela sentença que sabiam que viria. Eduardo se virou primeiro para o Dr. Henrique Sampaio. O médico estava encostado na parede, com o rosto cor de cinza, suando profusamente, apesar do ar-condicionado. Doutor Henrique, Eduardo começou, sua voz fria como gelo. Você fez o juramento de Hipócrates. Jurou tratar todos os pacientes com o mesmo cuidado e compaixão, independente de quem sejam. Você quebrou esse juramento de forma tão flagrante e repetida que é indefensável. Está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. Além disso, estarei pessoalmente apresentando uma denúncia formal ao Conselho Regional de Medicina com todas as evidências que coletamos. Você terá que responder por negligência médica e discriminação. O Dr. Henrique escorregou pela parede até sentar no chão. Colocou o rosto entre as mãos. Não chorou. Ficou apenas ali, completamente derrotado. Eduardo continuou. Dr. Fernando Alves, doutora Patrícia Mendes, Dr. Carlos Andrade. Vocês três também aparecem nas gravações tendo comportamentos similares, embora menos extremos.
Estão suspensos, sem vencimentos, por 60 dias, enquanto uma investigação completa é conduzida. Dependendo dos resultados, a demissão virá. Os 3 médicos mencionados ficaram brancos. Uma das médicas, a doutora Patrícia, começou a chorar silenciosamente. Gabriela Mendes, recepcionista. Eduardo se virou para ela. Você foi a face deste hospital para centenas de pacientes. E que face você mostrou? Desprezo, crueldade, desumanização. Demitida por justa causa. Recolha seus pertences e deixe o prédio nas próximas 2 horas. Gabriela desabou numa cadeira, chorando convulsivamente. Meus filhos, ela soluçava. Como vou alimentar meus filhos? Uma enfermeira ao lado dela, que Eduardo não conhecia, colocou a mão em seu ombro, mas depois retirou rapidamente, como se tivesse tocado algo contaminado. Marcelo Souza e Rodrigo Santos, seguranças, vocês usaram força física desnecessária contra um paciente que não apresentava nenhuma ameaça. Demitidos. Os 2 seguranças sequer reagiram. Apenas baixaram a cabeça. Eduardo então se virou para Roberto Silva. Guardei você por último, Roberto, porque seu caso é o mais grave de todos. Você não apenas praticou a discriminação, você a sistematizou. Você criou políticas, você encobriu reclamações, você transformou o preconceito individual em estrutura institucional. Demitido por justa causa, e eu estarei movendo um processo civil e criminal contra você pessoalmente por negligência administrativa e ocultação de evidências. Roberto Silva tentou falar, sua voz saindo como um sussurro rouco. Senhor Costa, por favor, eu tenho 20 anos nesta empresa, 20 anos criando um sistema de opressão, Eduardo o cortou. 20 anos envergonhando tudo que tentei construir. Fez uma pausa. Olhou ao redor para todos os outros funcionários. Mas não vou parar por aí. A partir de agora, este hospital passa por uma transformação completa. Primeiro, todos os funcionários, sem exceção, passarão por um treinamento obrigatório de 60 horas sobre atendimento humanizado, diversidade e combate ao preconceito. Quem se recusar será demitido. Segundo, estou criando uma ouvidoria independente, reportando diretamente a mim, onde pacientes podem fazer reclamações que serão investigadas por uma equipe externa imparcial. Terceiro, estou implementando um sistema de avaliação onde pacientes avaliam seus atendimentos. Essas avaliações serão públicas e afetarão diretamente bônus e promoções. Quarto, 50% da receita líquida deste hospital nos próximos 12 meses será direcionada a melhorar a infraestrutura do SUS na região. Vamos construir uma nova ala no hospital público, equipá-la com tecnologia de ponta e estabelecer uma parceria onde nossos médicos farão rotação lá. Murmúrios de surpresa percorreram a multidão. Quinto, Eduardo continuou. E talvez o mais importante, estou criando uma fundação com 10 milhões de reais, dedicada a treinar profissionais de saúde em todo o Brasil sobre atendimento humanizado. Não quero que o que aconteceu aqui aconteça em nenhum outro lugar. Ele respirou fundo. E, finalmente, estarei pessoalmente trabalhando neste hospital 2 dias por semana pelos próximos 6 meses. Não no meu escritório, aqui, no chão, observando, aprendendo, garantindo que essas mudanças sejam reais. Uma enfermeira na multidão levantou a mão timidamente. Senhor Costa, posso fazer uma pergunta? Pode. Como o senhor vai garantir que isso não vai ser só por alguns meses e depois tudo volta ao que era? Excelente pergunta. Eduardo sorriu. Mas era um sorriso sem humor. Vou garantir tornando isso pessoal. Vocês viram que eu mesmo me feri para ter um motivo legítimo de procurar atendimento?
Levantou a perna da calça, mostrando o ferimento que agora estava visivelmente infeccionado, vermelho e inchado. Essa ferida vai deixar cicatriz, uma cicatriz permanente. E eu quero que deixe. Vou olhar para ela todos os dias e lembrar do dia que descobri que construí um império, mas estava falhando na missão mais básica de servir a humanidade. Essa cicatriz vai ser meu lembrete pessoal de nunca, jamais, esquecer por que entrei nesta profissão. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais medo. Era algo mais próximo de respeito? Vergonha? Talvez ambos. Eduardo acenou para sua equipe jurídica. Márcia, pode fazer as honras? A doutora. Márcia se adiantou com um tablet. Temos aqui uma lista de 20 pacientes que foram maltratados neste hospital nos últimos 6 meses. Já entramos em contato com todos. Eles estão sendo convidados a vir aqui na próxima semana para uma reunião, onde o Sr. Costa oferecerá pessoalmente desculpas formais em nome da instituição. Além disso, todos receberão tratamento médico completo e gratuito em outro hospital da rede, o Hospital Costa Central, supervisionado pessoalmente pelo Sr. Costa pelo tempo que for necessário. Mas tem mais, ela continuou. Cada um desses pacientes receberá também uma compensação financeira pelos danos psicológicos sofridos. Os valores variam de 10 mil a 50 mil reais, dependendo da gravidade do caso. Isso gerou reação. Pessoas sussurraram, claramente surpresas com a generosidade. Eduardo levantou a mão pedindo silêncio. Dinheiro não compra dignidade, não apaga a humilhação. Mas é o mínimo que posso fazer. E quero que todos aqui entendam, isso não é caridade, é justiça. É o que essas pessoas merecem e sempre mereceram. Olhou ao redor uma última vez. Alguém mais tem alguma pergunta? Uma médica mais velha, que Eduardo reconheceu como doutora Sônia, uma das mais antigas do hospital, levantou a mão. Sr. Costa, eu quero pedir desculpas. Eu vi coisas acontecendo e não fiz nada. Eu me calei. Fui cúmplice. E sinto muito. Sua honestidade é apreciada, doutora Sônia. E você não está sozinha. Muitos de vocês viram e se calaram. Isso também precisa mudar. A partir de agora, silêncio diante da injustiça será tratado com a mesma seriedade que praticar a injustiça. Acenou para sua equipe. A reunião está encerrada. Os que foram demitidos têm até o fim do dia para recolher seus pertences. Os demais, voltem ao trabalho. E lembrem-se, mudança começa hoje, agora. A multidão de funcionários começou a se dispersar lentamente, ainda em choque. Mas antes que todos saíssem, Eduardo chamou. Esperem, tem uma última coisa. Todos pararam, se viraram. Eduardo caminhou até onde estavam os 3 pacientes pobres que ainda permaneciam ali. A senhora gorda do vestido desbotado, o jovem entregador. E tinha chegado mais uma mulher negra de aproximadamente 40 anos, que estava esperando havia horas. Por favor, ele disse a eles, venham aqui, fiquem ao meu lado. Os 3 se aproximaram hesitantemente, claramente confusos e assustados. Eduardo gentilmente os posicionou ao lado dele, de frente para todos os funcionários do hospital. Estas 3 pessoas, ele disse, voz forte e clara, esperaram um total combinado de 9 horas hoje para atendimento médico. 9 horas. Enquanto isso, pacientes que chegaram muito depois foram atendidos em minutos. Quero que todos olhem para eles. Olhem nos olhos deles. Fez uma pausa para deixar isso penetrar. Agora quero que cada médico, cada enfermeiro, cada recepcionista que está aqui se pergunte: se fosse minha mãe esperando 9 horas em dor, eu acharia aceitável?
Se fosse meu filho sendo tratado como lixo, eu ficaria em silêncio? A senhora gorda começou a chorar silenciosamente. Eduardo colocou a mão gentilmente em seu ombro. Como é seu nome, senhora? Maria. Maria das Graças. Dona Maria, pode contar para todos aqui o que trouxe você ao hospital hoje? A mulher enxugou as lágrimas. Meu joelho. Tá inchado há uma semana, não consigo trabalhar. Sou faxineira, preciso do joelho para trabalhar, mas não aguento mais a dor. E quanto tempo você esperou? 4 horas até agora. Pedi água uma vez e a moça da recepção disse que tem bebedouro na rua. Eduardo se virou para os funcionários. Ouviram isso? Tem bebedouro na rua. Como se ela fosse um animal que não merece nem cortesia básica. Virou-se para o jovem. E você? Pedro. Caí da moto fazendo entrega. Acho que quebrei o braço. Eduardo olhou para o braço dele. Estava claramente deformado, inchado, numa angulação errada. Isso, obviamente, estava quebrado. Quanto tempo você esperou? 3 horas. Quando perguntei se ia demorar muito, o segurança disse que se eu não parasse de encher o saco, ia me botar para fora. Se virou para a mulher negra. E a senhora? Jacira. Meu filho de 8 anos está com febre alta há 2 dias. Trouxe ele aqui porque no posto de saúde disseram que tinha que fazer exame de sangue urgente. Já faz 2 horas que estou esperando. Onde está seu filho agora? Ele está sentado ali. Ela apontou para um menino pequeno encolhido numa cadeira, visivelmente febril e assustado. Eduardo sentiu algo quebrar dentro dele. Uma criança. Uma criança doente esperando 2 horas enquanto adultos com problemas menores eram atendidos primeiro, simplesmente porque podiam pagar. Chamou um dos médicos. Doutor Rogério, você não está entre os que foram demitidos. Quero que você atenda esses 3 pacientes agora, imediatamente. Começa pela criança. Faça todos os exames necessários. Use os melhores equipamentos que temos. Trate-os como trataria sua própria família. O doutor Rogério, um homem de uns 50 anos, assentiu vigorosamente. Sim, senhor. Com certeza, senhor. E, doutor Rogério, Eduardo parou. Quero que você pessoalmente me relate os resultados. Vou acompanhar cada caso. Enquanto o médico levava os 3 pacientes, Eduardo se virou para o restante dos funcionários ainda presentes. Vocês viram isso? 3 pessoas. 3 seres humanos com dor, com necessidade real, tratados como se fossem inconvenientes, como se fossem menos que humanos. E por quê? Porque são pobres. É só isso. O crime deles é serem pobres. Sua voz subiu. Mas deixem-me dizer uma coisa. Pobreza não é falha moral. Pobreza não é escolha na maioria dos casos. Pobreza é frequentemente resultado de um sistema injusto, de falta de oportunidades, de azar da vida. E nós, que tivemos a sorte, o privilégio, a oportunidade de estar em posições melhores, nossa obrigação, nossa sagrada obrigação, é tratar essas pessoas com ainda mais cuidado, não menos. Apontou para o corredor, onde os pacientes haviam ido. Aquela mulher, Maria, trabalha como faxineira. Sabem quem limpa este hospital todos os dias? Pessoas como ela. Pessoas que vocês nem olham na cara. Pessoas cujo trabalho torna possível vocês fazerem o trabalho de vocês em ambiente limpo e seguro. Aquele jovem, Pedro, é entregador. Quantos de vocês pediram comida por aplicativo esta semana? Quantos de vocês dependem de pessoas como ele, mas os tratam como invisíveis? E aquela mulher, Jacira, é mãe. Está tentando salvar seu filho. E nós a fizemos esperar 2 horas, como se a vida de uma criança fosse menos importante porque a família dela não pode pagar convênio caro. O silêncio era absoluto. Algumas pessoas estavam chorando abertamente agora. Eduardo respirou fundo.
Vou fazer algo agora que talvez seja pouco convencional. Talvez seja visto como fraco, mas não me importo. Ele se ajoelhou. Ali, no meio do saguão do hospital, ainda vestido com roupas de mendigo, Eduardo Ferreira Costa, bilionário, dono de um império hospitalar, se ajoelhou no chão de mármore. Estou me ajoelhando não em submissão, mas em humildade. Estou reconhecendo que falhei. Construí esses hospitais com boas intenções, mas me afastei demais. Deleguei sem supervisionar. Confiei sem verificar. E, como resultado, pessoas sofreram. Isso é inaceitável. Levantou-se lentamente, a dor na perna fazendo-o cambalear ligeiramente. Imediatamente, 2 dos executivos se adiantaram para ajudá-lo, mas ele acenou que estava bem. A partir de hoje, tudo muda. E não vão ser mudanças no papel, vão ser mudanças reais, porque eu vou estar aqui para garantir. Olhou para o relógio. Agora sim, podem voltar ao trabalho, mas lembrem-se, estou observando. E mais importante, esses pacientes estão observando. Vocês foram perdoados desta vez. Não haverá segunda chance. 3 meses se passaram desde aquele dia dramático no Hospital Santa Cruz Premium. Eduardo Ferreira Costa manteve cada uma de suas promessas. O treinamento obrigatório de 60 horas sobre atendimento humanizado foi implementado. Nenhum funcionário foi dispensado. Todos compareceram. E, surpreendentemente, muitos relataram depois que foi a experiência mais transformadora de suas carreiras. A ouvidoria independente foi criada, chefiada por uma ex-juíza aposentada conhecida por sua integridade inabalável. Nas primeiras 2 semanas, recebeu 23 reclamações. Todas foram investigadas. 4 resultaram em demissões, 10 em suspensões, 9 em advertências formais. Mas o mais importante, a mensagem estava clara. Reclamações seriam levadas a sério. O sistema de avaliação por pacientes foi implementado e os resultados foram públicos. Alguns médicos que eram considerados estrelas do hospital descobriram que tinham avaliações terríveis de pacientes mais pobres. Isso levou a conversas difíceis, mas necessárias. A nova ala no hospital público foi inaugurada em tempo recorde. Eduardo pessoalmente compareceu à inauguração e cortou a fita ao lado de Dona Conceição, a senhora diabética que quase morreu por negligência do Dr. Henrique. Ela estava bem agora, tratada adequadamente, e se tornou uma espécie de porta-voz não oficial dos direitos dos pacientes. Quanto aos 20 pacientes maltratados, todos foram convidados para uma reunião especial. Eduardo se encontrou com cada um pessoalmente. Pediu desculpas olhando nos olhos de cada pessoa. Ouviu suas histórias. E chorou. Chorou de verdade ao ouvir a dor que sua negligência havia causado. Maria das Graças, a faxineira do joelho machucado, recebeu cirurgia completa e fisioterapia. 6 semanas depois estava de volta ao trabalho. Mas Eduardo fez mais. Ofereceu a ela um emprego melhor no departamento administrativo do hospital, com salário maior e sem necessidade de trabalho físico pesado. Ela aceitou e se tornou uma das funcionárias mais dedicadas. Pedro, o entregador, teve o braço engessado e tratado adequadamente. Eduardo pagou pessoalmente todas as suas despesas enquanto ele estava incapacitado para trabalhar. E quando Pedro se recuperou, Eduardo o ajudou a se matricular num curso técnico de radiologia. Quero que você tenha opções, Eduardo disse a ele. Não quero que você volte para um trabalho perigoso por falta de alternativa. Jacira e seu filho foram acompanhados de perto. O menino tinha uma infecção grave que poderia ter se tornado séria se não tratada. Foi tratado completamente sem custo. Eduardo também descobriu que Jacira era mãe solteira, lutando para sustentar 3 filhos. Criou uma bolsa de estudos para as crianças dela numa escola particular boa.
O doutor Henrique Sampaio teve sua licença médica suspensa por 2 anos pelo Conselho Regional de Medicina. Ele tentou entrar com recursos, mas as evidências eram irrefutáveis. Última notícia que Eduardo teve dele, estava trabalhando como consultor de uma farmácia, ganhando 1/10 do que ganhava antes. Gabriela Mendes conseguiu emprego como recepcionista numa clínica veterinária. O salário era menor, mas ela dizia que estava aprendendo humildade. Enviou uma carta para Eduardo meses depois, pedindo desculpas genuínas e dizendo que agora entendia a gravidade do que havia feito. Roberto Silva tentou processar o hospital por demissão sem justa causa. O processo foi imediatamente rejeitado quando o juiz viu as evidências. Ele declarou falência 6 meses depois, quando o processo criminal por negligência administrativa resultou em multas pesadas. Quanto a Eduardo, ele manteve sua palavra. Trabalhou no hospital 2 dias por semana durante 6 meses. Não no escritório, no chão. Observando, conversando com pacientes, com funcionários, aprendendo. E continuou fazendo visita surpresa disfarçado. Não sempre como mendigo. Às vezes como idoso. Às vezes como operário de construção. Às vezes como pessoa com deficiência. Testando, sempre testando, se as mudanças eram reais. Na maioria das vezes, ficava satisfeito. Mas em 2 ocasiões, pegou funcionários ainda discriminando pacientes mais pobres. Ambos foram demitidos imediatamente. A mensagem era clara: 0 tolerância. A transformação começou a se espalhar para os outros hospitais da rede. Eduardo implementou os mesmos sistemas em todos. A fundação de 10 milhões foi oficialmente criada e começou a treinar profissionais de saúde em todo o Brasil. Mas talvez o momento mais significativo veio numa tarde de terça-feira, 4 meses após o incidente original. Eduardo estava no hospital, fazendo sua rotina de observação, quando viu uma mulher negra idosa entrando. Estava mal vestida, claramente pobre, andando com dificuldade. Ele observou de longe. Esperou para ver como seria tratada. A recepcionista nova, uma jovem que havia sido contratada após todo o escândalo, viu a mulher e imediatamente se levantou. Foi até ela e disse: "Boa tarde, senhora. Deixe-me ajudá-la a sentar. Vou pegar um copo de água para a senhora enquanto preencho sua ficha. A senhora está com dor?" A idosa, claramente surpresa com tanta cortesia, apenas assentiu. A recepcionista conseguiu uma cadeira mais confortável, trouxe água, preencheu a ficha com paciência, explicou todo o processo e garantiu que a senhora seria atendida em ordem de gravidade, não de capacidade de pagamento. Eduardo observou tudo com lágrimas nos olhos. Isso era exatamente o que ele havia imaginado quando criou seus hospitais. Dignidade, respeito, humanidade. Naquela noite, em casa, Eduardo olhou para a cicatriz em sua perna. Ainda estava vermelha, ainda doía de vez em quando, mas ele sorriu, olhando para ela. Essa cicatriz valia cada centavo dos milhões que ele gastou na transformação. Cada hora do trabalho árduo, cada confronto difícil, porque ela representava algo crucial, a lembrança de que poder sem compaixão é tirania. Riqueza sem empatia é vazia. Sucesso sem humanidade é fracasso. Eduardo pegou o celular e gravou uma mensagem de vídeo para ser postada em todas as redes sociais do Grupo Costa Hospitais. Meu nome é Eduardo Ferreira Costa. Há 4 meses me disfarcei de mendigo e entrei em meu próprio hospital. O que descobri me envergonhou profundamente. Mas ao invés de esconder, decidi expor e corrigir. Hoje quero compartilhar o que aprendi. Aparências enganam, mas humanidade não mente. Todo ser humano, absolutamente todo, merece ser tratado com dignidade. Riqueza é temporária, posição é temporária,
Mas como tratamos as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, isso define quem realmente somos. Cometi erros graves ao me afastar da operação diária dos meus hospitais, mas estou corrigindo esses erros. E faço um chamado a todos os empresários, especialmente da área de saúde. Visitem seus negócios como se fossem os clientes mais vulneráveis. Vejam o que realmente acontece. E tenham coragem de mudar o que está errado. O sistema só muda quando pessoas com poder escolhem mudá-lo. Publicou o vídeo. Em 24 horas, tinha 5 milhões de visualizações. Em uma semana, 20 milhões. Outros donos de hospitais começaram a implementar mudanças similares, com medo de serem expostos da mesma forma. Eduardo criou um movimento sem querer. Um movimento de responsabilidade, de humanidade, de justiça. E tudo começou porque ele teve coragem de se colocar nos sapatos, ou melhor, nas roupas rasgadas de quem a sociedade frequentemente ignora. Esta história nos lembra que aparências enganam e que todo ser humano merece dignidade. Ninguém deveria ter que fingir ser rico para receber tratamento médico decente. Ninguém deveria ter medo de procurar ajuda porque sabe que será humilhado. Se você já passou por discriminação em atendimento médico, compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas e pode inspirar mudanças. E se esta história te tocou, se você acredita que todos merecem respeito independente da conta bancária, não esqueça de deixar seu like neste vídeo, compartilhar com amigos e família, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias inspiradoras sobre justiça social. Lembre-se, mudança começa quando paramos de aceitar a injustiça como normal. Quando defendemos não apenas a nós mesmos, mas aos mais vulneráveis. Quando usamos nosso poder, seja ele grande ou pequeno, para fazer o bem. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e lembrem-se, tratem todos com a dignidade que vocês gostariam de receber.